Mostre seu trabalho. Eu acabei de ler esse livro aqui e quero trazer para vocês uma resenha dele porque achei ele sensacional. Se você tem dificuldades em mostrar seu conteúdo, se você gostaria de estar mais presente nas redes sociais, se você tem um negócio, se você empreende e você sente que você não sabe por onde começar a divulgar esse seu negócio, ou se você quer ser mais criativo para mostrar o seu trabalho e não sabe como, esse livro aqui tem toda a receita. Tem muito curso hoje aí que te ensina tudo isso, cobrando R$ 1.000, R$ 1.500, e você pode comprar esse livro por R$ 30 e ainda aprender tudo isso. E nesse vídeo aqui, farei uma resenha sobre esse livro e vou indicar ele para algumas pessoas aí. Tem alguns perfis aí que me seguem, que vê meus vídeos, que esse livro vai cair como uma luva, embora eu tenha dado um spoiler já sobre isso alguns segundos atrás. E além disso, quero trazer alguns ensinamentos dele para você colocar em prática, porque eu não aguento fazer só um vídeo de resenha, só falar a minha opinião para você e não te ensinar algo que você possa sair desse vídeo melhor do que você entrou. Tá? Então vamos começar pelo primeiro ponto, gente. Uma coisa que eu sempre falo para os membros do meu Clube do Livro, que é o seguinte: sempre que você for ler um livro, não veja simplesmente o título do livro. Até porque o título eu acho meio fraco, né? Mostre seu trabalho. Dava para ser melhor. Mas a primeira coisa que eu vou olhar é sempre o autor. Quem que é esse cara? Ele já escreveu outros livros? Ele tem autoridade sobre o assunto? E no caso, o Austin, que é o autor desse livro aqui, eu já havia lido outros livros dele, ó. O Hobby como Artista, cara, que inclusive tem anotação pra caramba que eu fiz aqui, com o método Conhecimento Sem Limites. E também tem o Hobby como Artista, o Diário. Que é tipo assim, você lê esse livro e a lição de casa é preencher esse daqui, porque esse aqui tem técnicas, o que você tem que fazer para ser mais criativo. O Austin, ele tem uma ideia de que a criatividade ela não vem de berço. Você conquista ela durante a vida e ele te traz alguns insights, alguns ensinamentos para você fazer isso no seu dia a dia. E por que eu achei esse livro tão bom, galera? Por que ele conectou tanto comigo? Vou te falar uma coisa que eu sempre falo também para os meus alunos. O livro ele pode ser o melhor livro do mundo. Se ele não se conectar com você, você não vai gostar dele. Então esse livro aqui ele se conectou com o assunto que eu quero aprender atualmente. Eu quero cada vez mais mostrar o meu trabalho nas redes sociais da melhor forma possível, de trazer cada vez mais pessoas engajadas para esse propósito, pessoas que querem mudar a sua vida através da leitura. E quanto melhor eu fizer isso, será melhor para mim, será melhor para você. Então, quando eu leio esse livro e ele traz insights me explicando isso, na hora me acende uma luz de, caramba, dá para me aplicar isso daqui. Então ele se conectou muito comigo. Então por isso que eu falo que não basta o livro ser bom, ele tem que se conectar com você. Então se você hoje tem essa mesma dor que eu tenho, no sentido de querer divulgar o seu trabalho, às vezes você é um empreendedor ali que quer ir para o mundo digital e não sabe como, você acabou de abrir um negócio, independente de ser negócio físico ou digital, você se sente um pouco perdido de transmitir sua mensagem, você pensa assim, caramba, minha mensagem é tão legal, eu tenho tanto para ensinar, mas eu não sei por onde começar. Esse livro aqui traz 10 ideias. E ele faz isso de uma forma muito criativa, de uma forma gostosa de você ler. Todo começo de capítulo, como que ele começa. Ele começa sempre com essa escrita, tem sempre muita figura, tem sempre muito diagrama, o que torna a leitura mais fácil de você ler. Sempre que você lê um livro assim muito corrido, sem imagem, só letra, essa falta de imagens faz com que o livro conecte só com metade do seu cérebro, que é a parte mais racional. A parte que gosta mais daquela parte lúdica, a parte mais criativa, a parte que os nossos ancestrais aprendiam, né, através de pinturas, através de histórias, de imaginação, ela acaba ficando adormecida. Por isso que é tão legal fazer mapa mental, porque o mapa mental você conecta as duas partes. E esse autor, ele consegue conectar as duas partes, porque ele mistura imagens com códigos. Você pode ver que várias e várias páginas, ele mostra sempre a parte escrita, mas também tem a parte de imagens, para você reforçar melhor aquele ensinamento dentro aí do seu cérebro. Então, isso eu acho fascinante. Tanto é que eu li esse livro em 2 dias. E eu li assim, cara, não vendo o tempo passar. Realmente me surpreendeu muito. A didática dele é impressionante, ele conta a história muito bem. Mas enfim, eu acho que eu já deixei você com vontade de ler esse livro, mas agora vamos para a parte de ensinamento. O que esse livro me ensinou, o que eu vou colocar em prática e o que você pode aprender com ele. Uma das ideias que o autor traz, que eu acho talvez a mais legal do livro, ele fala de você focar no processo e não no produto. O que acontece? Anos atrás, os pintores, por exemplo, a gente pega o Leonardo da Vinci,
O que esses caras focavam? Eles focavam em entregar ali uma obra de arte fascinante, Mona Lisa e diversas outras obras, diversos outros quadros, né? Eles entregavam aquilo era o produto que eles entregavam. Só que hoje, o autor fala o seguinte, que a gente tem a possibilidade de entregar também o processo. Então, o Da Vinci, naquela época, não dava para ele pegar um celular e fazer um stories. Imagina assim, ó, ele pensando em fazer a Mona Lisa, aí ele começa a gravar um stories. Galera, eu tô aqui, comecei a pintar esse quadro, não tá ficando legal, mas ó, vai dar certo. Aí, depois de alguns meses, surge a Mona Lisa. Você pensou que massa isso? Já pensou que massa se o Steve Jobs, no comecinho da Apple, ele gravasse os stories na garagem da casa dele, montando ali os primeiros computadores? Olha, puta, acabei de montar o computador aqui e deu pau. Mas ó, o próximo vai dar certo, vai ser o primeiro Macintosh e vai vender mais do que tudo. Já pensou que massa? Pois é, a gente quer saber o processo das coisas. E o autor fala que você tem que mostrar o processo do seu trabalho. Independente de você ser o Steve Jobs ou o Leonardo da Vinci. Independente de você ter ali qualquer tipo de produto. Mas pensa assim, você tem uma loja de bolo. Cara, as pessoas não querem comprar só o seu bolo. Elas querem saber como você faz aquilo. Elas querem saber qual que é a história por trás daquele bolo. E daqui a pouco fala mais sobre isso, tá? Sobre história. Mas nessa parte aqui do vídeo, o autor fala isso, de você mostrar mais o seu bastidor. As pessoas se interessam por isso, né? Ele fala uma coisa muito legal que é o seguinte, você está no museu e ali tem 2 quadros. Imagina que tem 2 quadros iguais, semelhantes assim, 100%. Você não vê nenhuma diferença. E aí você fica encucado, fala, mas por que esse quadro aqui está aqui se os 2 são iguais? Será que algum deles é diferente de alguma forma e eu não estou conseguindo ver aqui qual que é essa diferença? Aí passa um cara que trabalha no museu e você pergunta para ele, por que tem 2 quadros iguais? E ele chega para você e fala assim, na verdade, um foi pintado por um grande pintor holandês do século XV e o outro é uma cópia, é uma falsificação, embora seja perfeita. A partir daquele momento, por mais que os quadros sejam iguais, você vai dar muito mais valor para aquele que foi pintado por um pintor famoso holandês. Por quê? Porque você sabe da procedência dele. O ser humano gosta de saber de onde veio as coisas. Isso faz com que elas tenham mais valor. Então, quando você mostra de onde vem o seu trabalho, qual que é a técnica que você utiliza para isso, você está dando mais valor para o seu produto. Então, uma coisa que eu vou começar a fazer é trazer mais meus bastidores. Como que eu faço o resumo dos livros? Como que eu anoto isso? Como que eu pego um livro desse, por exemplo, leio em 2 dias e eu trago para vocês ele todo mastigado? Sendo que eu sempre fui um péssimo aluno, sendo que eu sempre tive péssimas notas na faculdade. Porque isso aqui é uma técnica, é uma coisa que você aprende a fazer. Então eu falei, cara, eu vou começar a fazer mais isso. Eu comecei até a divulgar ontem já nos meus stories. Se concentra nisso, tá? Mostre o seu trabalho, mas não esqueça do processo. Conte histórias. Uma outra coisa que o livro fala, que eu acho muito bacana, que é uma coisa que eu já faço, mas é sempre legal a gente ler coisas que reforçam uma crença nossa. Ele fala que as pessoas elas estão interessadas em histórias. Por que a Netflix faz tanto sucesso? Por que o cinema faz tanto sucesso? Porque o ser humano ele é viciado em história. E isso é desde a pré-história. Naquela época, a gente se comunicava através de história. A gente era o único ser que acreditava em coisas que não existiam. Então não era somente histórias que as pessoas contavam que aconteciam no dia a dia. Você pode ver que várias lendas, vários mitos vieram daquela época e sobrevivem até hoje. Por quê? Por causa das histórias. Como que Jesus se comunicava ali com seus discípulos? Através de parábolas. E através de parábolas que até hoje existe. Até hoje existem essas histórias. Então, a história é uma forma de você se conectar. Né, a questão do neurônio espelho. O ser humano, quando você conta uma história para alguém, a pessoa se identifica. Então ele fala até que tem alguns tipos de história que faz muito sucesso. A gente pega as histórias da Disney, tem sempre o mesmo roteiro. É o herói, e aí o herói, a vida dele tá normal, até que acontece algo, ele tem que buscar alguma coisa que resolva aquilo, e para ele buscar essa coisa, ele precisa se conhecer. Aí lá dentro dele ele tira uma solução, e quase no final da trama, ele aplica aquilo e ele é feliz para sempre. Mas sempre tem um momento assim que, poxa, cara, eu que tô assistindo ali, eu me conecto com o herói e falo, caramba, ele tá passando por isso, ele não merece passar por isso, ele é bom, aquele outro cara é do mal, meu Deus do céu, será que ele vai conseguir provar isso? E aí acontece o final feliz. Da mesma forma, você tem que contar uma história do seu produto. E todo mundo tem história para contar. Rafael, mas eu não acho interessante a história do meu produto. Sei lá, eu
Eu tenho um barzinho, cara, eu vendo bebida alcoólica, como que eu vou contar a história do meu produto? Cara, a Heineken conta a história do produto dela. A Bud conta a história do produto dela. Você pega uma propaganda da Budweiser e fala aí do Bud, né, que é o simbolismo que ele dá à amizade, ao companheirismo. Eles conseguem retratar aquilo de uma forma legal. Então você também consegue, conta a história de como que você abriu, as dificuldades que você teve de abrir um bar. Pô, ninguém te apoiava, talvez, e mesmo assim você foi. Sempre dá. Porque as pessoas, na verdade, elas não estão tão interessadas de ser uma história do nível Walt Disney. Ela só quer saber, aí aqui combina um pouquinho com o que eu falei anteriormente, ela quer saber de onde você veio, qual que é a sua origem, qual que é a procedência daquilo que você faz. E fazer isso através de histórias faz você se conectar muito mais. Porque quando você conta histórias, você se conecta com o sistema límbico da pessoa, que é a parte do cérebro emocional, não é a parte racional. A parte racional você vai ativar ela quando você começa a falar do seu produto. As características, quanto que ele custa, aí a pessoa começa a fazer conta aqui. Agora, quando você conta histórias, você pega muito mais a atenção da pessoa e você faz ela agir da forma emocional. E quando a pessoa age por forma emocional, ela sai um pouco do racional ali e as coisas se tornam mais fáceis para você. E um outro insight muito legal que ele traz é sobre você ensinar o que você sabe. Ele conta a história de um cara que tem um restaurante no Texas, chama Francis Barbecue. E esse restaurante ele é um dos mais famosos dos Estados Unidos. As pessoas fazem fila para entrar nesse restaurante, porque lá rolam umas carnes que ninguém dos Estados Unidos, ou talvez do mundo, consiga fazer igual. Porque são carnes muito bem feitas, saborosas, tem todo um processo ali de churrasco que até os concorrentes desse cara querem descobrir como que ele faz. Aí o que o dono desse estabelecimento fez? Ele começou a divulgar vídeos na internet divulgando como que ele faz essas carnes. É tipo assim, o dono do McDonald's fazer um vídeo revelando a receita secreta do hambúrguer. Os caras nunca fariam isso, porque vai dar de mão beijada para um concorrente fazer igual. Só que esse dono desse restaurante fez. Ele foi lá e fez isso. Ele fez vários vídeos mostrando como que ele faz a costela dele ser tão saborosa. E aí o autor do livro foi entrevistá-lo. Falou, cara, eu vou entrevistar esse cara para entender por que ele entregou tudo de mão beijada para os concorrentes e para os clientes. Imagina assim, o cliente agora não precisa mais ir até o restaurante dele. Ele pode fazer isso na casa dele. E aí o Austin foi entrevistar e o dono do restaurante falou o seguinte, falou, na verdade, depois que eu comecei a divulgar esse conteúdo, depois que eu comecei a ensinar as pessoas o meu método, o que eu sei, o meu restaurante começou a crescer ainda mais. As filas aumentaram, eu comecei a ficar mais conhecido, fora que os vídeos viralizaram. E isso aconteceu porque quanto mais você ensina, mais as pessoas se interessam e valorizam o seu trabalho. Então o cara que está lá em casa e almeja fazer uma costela igual a minha, ele fala, caramba, cara, não é fácil fazer isso aqui não. Posso falar? Prefiro ir lá, comer no restaurante do cara e até vou te falar uma coisa, tá barato o que ele cobra, porque fazer isso aqui não é fácil. E os concorrentes nunca conseguiram chegar perto do produto dele, porque ele fala que ele tem uma coisa que a concorrência não tem, que é horas de prática. Por mais que ele ensine o passo a passo para as pessoas, elas nunca vão conseguir fazer igual ele, porque ele está naquilo ali há muito tempo. Isso é um insight muito poderoso, porque hoje na internet, para você se destacar, você tem que ser bom e você tem que ter constância. E você tem que entregar o melhor conteúdo possível. Só que quando você faz isso, essas duas sementes brotam na sua cabeça. Pô, se eu ensinar tudo que eu sei, o que eu vendo depois? Pô, se eu ensinar tudo que eu sei, o concorrente copia. E já aconteceu comigo isso, os concorrentes copiarem. Mas isso mostra exatamente o que o autor fala. Que por mais que copiem, eu estou fazendo novas coisas. As pessoas percebem que aquilo é uma cópia e, sobretudo, faz com que não seja igual. Porque, embora eu esteja trazendo aqui o que você pode copiar, existe um know-how por trás que isso não dá para ser copiado. Então, esse insight é poderosíssimo, de pegar você e falar, mostre o seu trabalho, ensine sim tudo que você sabe. O seu produto vai se tornar ainda mais valioso. Venda-se. Cara, essa parte aqui é bem bacana, porque a gente tem muito medo, assim, de vender. Vender não é legal, né? Quando você vende, parece que você está ofendendo a pessoa. Então, por exemplo, no Brasil é muito assim. Muitas vezes a gente fala uma coisa, eu estou falando aqui, fazendo uma live, e quando eu comento de um produto meu, tem pessoas que falam, aí, tá vendo? Ele só quer vender. Na verdade, a gente tem que pagar as contas, né, galera? A gente tem que também
ter dinheiro para fazer a nossa receita. E aí o autor fala que você não tem que ter vergonha disso. Na verdade, você pega as pessoas mais bem-sucedidas, você pega o Mário Puzo, que escreveu O Poderoso Chefão, ele escreveu uma obra de arte, mas ele fala desde o começo que ele escreveu para ganhar dinheiro mesmo. Porque ele, com 45 anos de idade, ele estava sendo um artista muito mal pago. Falou, cara, eu vou inventar uma história que vai... O Walt Disney é a mesma coisa. O Walt Disney, ele, desde o começo, precisava ganhar dinheiro para continuar produzindo os filmes. Então não é nenhum mal você ganhar dinheiro vendendo, ainda mais a sua arte, né? Porque nesse caso aqui eu vejo que o autor, ele vai muito pro ramo artístico, de você ser um artista e você muitas vezes falar assim, poxa, eu fiz esse quadro porque me inspirou e tudo mais, só que, pô, agora para vender ele, será que não vai contra o meu propósito, que é espalhar a arte pelo mundo? Talvez as pessoas enxerguem que a arte, ela tem que ser espalhada de forma gratuita. E na verdade não, ele até citou o exemplo do Michelangelo, né? Quando ele construiu a Capela Sistina lá, pô, o Papa que encomendou. O Papa pagou por aquilo. Não é que ele trabalhou de graça para divulgar uma arte do meio do mundo católico. Então não tem nenhum problema você vender. Um outro insight poderoso que ele fala sobre... Tem muita gente que quer se tornar escritor, mas não gosta de ler. Sabe aquela coisa? A pessoa assim, ela começa a divulgar um trabalho na internet, mas ela mesma não faz aquilo. Ela não faz o básico. É tipo aquela pessoa que quer te ensinar a ficar mais magro, mas ela não é mais magra. Aquela pessoa que quer te ensinar a ler todo dia, mas ela não lê todo dia. Então, como que o autor fala isso? Ele fala que antes de você querer divulgar algo, antes de você querer mostrar o seu trabalho, você precisa ser a transformação que o seu trabalho traz. Você precisa ter autoridade. Como que você gera autoridade? Repetição e, ao mesmo tempo, resultado. Então, assim, se você quer transformar a pessoa, faça aquilo. Então, no meu caso, eu sempre tento trazer para vocês os livros que eu tô lendo, o meu hábito diário da leitura, outros bons hábitos que eu tenho, porque no final das contas, o meu assunto aqui é esse, é fazer você ler de forma mais produtiva, é você fazer você ler pelo menos um livro por mês. Então, eu sempre tento trazer aqui dicas e insights de coisas que eu faço, que me ajudaram, que mesmo eu, com todas as dificuldades que eu tinha, eu consegui, você também pode conseguir. Então, antes de você querer mostrar o seu trabalho, ainda mais se ele for no segmento de transformação, primeiro de tudo você tem que se transformar. Então, você não pode ensinar as pessoas assim, eu ensino você a viajar o mundo gastando pouco. Mas você está viajando o mundo? Então, hoje na internet, você tem essa barreira de entrada pequena, que qualquer pessoa pode divulgar ou falar algo, mas no fundo, quem está assistindo, por mais que não perceba, tá se questionando referente a isso. Pô, esse cara aí tá me vendendo ficar com o abdômen sarado, mas ele não tem abdômen sarado. Você percebe? Então, as pessoas vão julgar nesse aspecto. Então, antes de você querer transformar alguém, seja a transformação que você quer. E por último, ele fala muito de você não desistir. Ele fala que você não pode largar o jogo antes dos 45 do segundo tempo. Você vai mostrar seu trabalho, não vai ser fácil, as pessoas muitas vezes não vão comprar a sua ideia, mas se você continuar ali por mais uns dias, mais algumas semanas, pode ser que dê certo. Ele fala que grandes artistas demoraram um pouco. O importante é o quê? Você não desistir no meio do processo. Então o processo tem que ser prazeroso. E por isso que eu falo muito assim de hoje, sempre que eu vou postar um vídeo, alguma coisa, eu tento curtir aquela parada. Então esse vídeo aqui eu estava ansioso para gravar ele. Por quê? Porque é um livro que eu li, tem muito conhecimento que eu queria trazer para vocês. Talvez você nem precise mais ler esse livro, porque basicamente eu trouxe aqui para você realmente os principais insights dele para você. Só que eu me senti na obrigação de trazer, porque, cara, primeiro que quando eu faço isso eu aprendo mais, né? Quando você ensina alguém, você aprende mais. E segundo, que eu acho que é um livro muito transformador. Eu vejo muitas pessoas hoje mandando mensagem para mim, perguntando, Rafael, como que você cresceu na internet? Como que você fez isso? Né? Eu diria que muitas das coisas estão aqui. Né? Essa questão de você mostrar o seu trabalho de forma constante, essa questão de você contar histórias, de você mostrar um pouco do processo, é uma coisa até que eu quero fazer mais. Eu sinto que eu não mostro tanto processo para vocês, mas vou começar a trazer mais. Esse livro, ele me trouxe esse insight, inclusive foi uma das coisas que eu coloquei na caixa de ferramenta, que é um termo que eu utilizo com os meus alunos, de todo livro que você lê tem que trazer algumas coisas para a caixa de ferramenta, que é aquilo ali que você vai colocar em prática. Então, antes de você colocar qualquer coisa em prática de um livro, você coloca as coisas numa caixa de ferramenta e ali você coloca em prática. Então, esse livro aqui, tudo que eu trouxe para vocês nesse vídeo, faz parte do meu método de leitura, né? Colocar as coisas numa caixa de ferramenta
para que você consiga colocar. Então esse é o mesmo sistema que eu utilizo para resumir os livros que eu falo no Clube do Livro, é o mesmo sistema que eu utilizo para mostrar para meus alunos. Então, faça isso, né? Todo livro que você lê, separe ali, arquive num lugar separado as principais ideias dele. Isso vai tornar você muito mais entendedor daquele assunto, daquele livro. Isso vai te motivar a ler e vai aumentar a sua concentração. Quando você lê um livro, pegando ideias dele para trazer para fora, você vai ter que estar focado para fazer isso. A sua atenção vai ter que estar redobrada. Uma coisa é você ler, outra coisa é você ler buscando anotar coisas para trazer para fora. Uma coisa é você entrar no museu e a pessoa falar assim, olha, você só vai entrar nesse museu aqui, você vai dar uma olhada nos quadros e você vai embora depois. Outra coisa é você entrar nesse museu tendo que escrever o que é cada obra, de que ano que foi, como se você tivesse que ensinar as pessoas que estão lá fora. Você vai entrar com muito mais foco, porque você está usando mais de um sentido. Você não está usando somente a visão, você está usando também o tato, você está tendo que raciocinar. Então, basicamente, isso ajuda muito nesse processo. Eu diria que todas as resenhas que eu faço de livro aqui, primeiro, antes de tudo da resenha, vem antes de tudo ali as anotações principais. E, galera, esse aqui é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Mostre seu trabalho. Então, se você é um empreendedor, se você está começando aí, quer mostrar seu trabalho na internet, ou não somente na internet, no mundo físico, tem dificuldade de se comunicar, não sabe nem por onde começar, aqui tem 10 ideias muito boas, eu acho que eu falei umas 3 ou 4 aqui, mas todas elas são importantes. Então, confesso que vale a pena você ler o livro, bem didático, bastante imagem, eu acho que é um livro que vai fazer você pensar de forma diferente. Eu defendo muito a ideia de que livros, eles têm que fazer você sair dele melhor ou diferente do que entrou, senão o livro não foi bom. E esse daqui fará isso, tá bom? Comenta aqui, deixa o like, não esqueça de deixar o like para trazer mais vídeos assim e te vejo no próximo vídeo.